Ela foi uma das primeiras mulheres a escrever sobre tecnologia e inovação no Brasil. Comunicadora nata, não poderia deixar de experimentar, se apaixonar e virar professora, consultora, pesquisadora de redes sociais e marketing digital. Elis Monteiro, seja bem-vinda ao Rio ETEC. Obrigada, Beto. Uma felicidade estar aqui com você, amigo de nem vou falar quanto tempo. Pega mal. Elis, eu vou começar pelo começo. Essa Tá. sua carreira ligada à tecnologia, Sim. numa época que mulher não era... Foi horrível. É. Como é que foi esse começo? Foi lá no Jornal do Brasil, Foi né? no Jornal do Brasil. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi como webmaster. Olha, O webmaster é uma profissão que nem existe mais, né? E foi bem interessante porque eu conheci o outro lado do jornalismo, né? Que veio a ser o jornalismo que hoje é praticado, que é o jornalismo digital. Então, eu comecei com jornalismo digital no Jornal do Brasil Online. Ele tinha acabado de nascer, tinha 1 ano, 2 de existência, foi bem pioneiro, né? bem pioneiro. Ele foi o Sérgio primeiro. Charlab, não é isso? Foi o Sérgio Charlab, ele criou o Jornal do Brasil Online. A gente foi o primeiro jornal brasileiro na internet. Isso era aí no meio da década de 90 e entrei como webmaster. Eu nem tinha me formado ainda na faculdade e comecei a minha carreira ali. Só que eu também queria escrever, assim, em jornal de papel, porque todo estudante de jornalismo tem o sonho de ser repórter. E eu queria escrever no jornal de papel. Então eu fiquei acumulando as duas funções. Como eu era solteira, muito jovem, cheia de energia, eu trabalhava durante o dia no jornal de papel e à noite eu ia editar o Jornal do Brasil Online. Então eu fazia dupla jornada, chegava em casa de madrugada e eu era responsável por fazer a virada do jornal de papel para o digital. Então, na época, inclusive, que o jornal de papel detestava o jornal digital e era concorrente. Era inimigo. Inimigo, não, vocês vão furar a gente. Então, várias vezes a redação mandou parar o jornal, tirar do ar, a redação do papel, tirar o jornal digital do ar. Chegou a isso, né? Várias Nossa. vezes, porque eles consideravam o jornal digital como um furador. Então, a gente, às vezes, eles tentavam dar notícia exclusiva. Nessa época não existia cobertura em tempo real, por exemplo, de notícias. O jornal era atualizado uma vez por dia. A gente não tinha, né, o que está acontecendo agora na internet, né? Não existia Twitter, por exemplo. Incrível isso, pensar nisso Incrível. agora, né? E eu estava lá quando a gente criou, na verdade, o Tempo Real, que foi o começo de cobertura do que está acontecendo agora no mundo. Né, numa época que não tinha nem Google, não tinha Twitter, né? Então a gente podia concentrar a informação e botar no ar só uma vez por dia. Quando chegou o tempo real, a gente teve que criar uma nova forma de estruturar uma nova forma de trabalho, porque aí a gente começa a mostrar o que está acontecendo o tempo todo e o jornalismo começa a mudar. Agora, essa competição online, offline, né, durou muito Durou tempo. muitos anos. Uma galera do offline tentou segurar, Muito. até quando pôde. Sim, e né? a gente viu cases de jornais que até o meio dos anos 2000 colocavam os profissionais de digital debaixo dos profissionais de papel. Não, eu ouvi na Sim, época a pessoa, ele tá lá no digital, não tá a gente bem. era cidadão de terceira categoria. Exatamente. A verdade é que eu, na década de 90 e o começo dos anos 2000, e eu já estava no Globo nessa época, a gente era meio tratado como helpdesk. A gente era aquele que ligava o computador das pessoas, porque ninguém entendia o que é digital. Depois dessa leva, eu virei a menina das mídias sociais. Então, e sendo que mídia social é só um pedaço do trabalho de quem trabalha com digital. Então, durante muitos anos, o trabalho do profissional de digital, ele ficou relegado a terceiro plano e as pessoas não entendiam o que a gente fazia, né? Então, é uma mudança muito radical. Para mim, levou muito mais tempo do que deveria. Porque, a gente sempre sabe, a gente sempre soube, desde o começo Que o da década futuro de 90, que o futuro estava ali. Sim, Agora, me conta um pouquinho também dessa sim, fase do Info, etc., né? Do sim, famoso caderno do Globo, sim. onde Cora Rona e você... Era Maravilhoso. um bando de pioneiros e duas mulheres. Tinha mais A algum... gente, éramos 3 mulheres, assim, no início. A Cora Roney, que é a minha amiga querida, amada, ex-chefe. Fiquei com ela quase 9 anos no Globo. Teve a Cristina De Luca, que ainda é Cris de Luca, minha maravilhosa. colega de faculdade, claro, vocês três. Perfeita. A Cris Assim. hoje tem uma newsletter super importante no Isso. segmento digital e tecnológico. E eu, assim, a gente meio que capinou esse segmento. Então, eu comecei a escrever no Caderno de Informática do Jornal do Brasil, no meio dos anos 90. O meu editor era o Luciano Frutti, maravilhoso, que eu ainda tenho contato, depois o Roberto Ferreira.
E a gente lutava muito para fazer cobertura de digital. O Brasil não tinha tradição ainda em internet, não existia blog. Eu e Cora fomos uma das pioneiras na criação de blogs pessoais no Brasil. O meu blog nasceu em 1998 e a gente sofria muito, Beto, porque a tecnologia sempre foi uma área muito masculina e muito machista em geral. Então, a gente sofreu não só para ser respeitado, para cavar nosso espaço, como a gente sofreu muito com assédio, né? Eu passei por casos de assédio muito graves numa área muito machista, masculina e, assim, tenho histórias que bem pesadas. A gente era muito maltratada nos fóruns, assim, eu durante muitos anos fui colunista de um fórum de tecnologia virtual e os caras tratavam a gente bem mal, assim. Porque a gente entrou no nicho que não era feminino. E a gente tinha que ter muito estômago. Que bom que isso ficou para trás, Ficou pelo pra menos trás. em grande parte, Acredito né? que sim. Aí vamos dar um super pulo, Sim. então, agora para as redes sociais, que assim, Nossa. Elis Monteiro, redes Sim. sociais A gente tá nasceram um ali. para o outro. A gente né? se ama. A gente se ama. Vamos dar uma geral, eu quero saber Vamos. como você se envolveu, o comecinho disso, e hoje, né, as principais, dá uma geral, LinkedIn, Instagram, para qual público uma está mais voltado. O que é o cenário hoje, né? Quais são as mais fortes. Muito legal. Essa história de mídia social, ela começa no início dos anos 2000. E é interessante, assim, tudo que eu vejo hoje de maior, eu participei enquanto repórter. Então, eu entrevistei os criadores das grandes redes sociais, eu conheci o Orkut. Eu fui amiga do Orkut no Orkut. No Orkut. Uma coisa muito doida, assim. E, gente, para quem não sabe, o Orkut era uma pessoa, né? Ele era um engenheiro que criou o Orkut dentro do Google, no seu tempo livre. Né? O Google sempre deu 20% do tempo do profissional para ele desenvolver projetos particulares. E ele acabou comprando o projeto do Orkut, que é um turco que desenvolveu lá o sistema. O Orkut nasceu na mesma época que o Facebook um pouquinho depois, e o LinkedIn mais velho que todos. O LinkedIn nasceu em 2003. E o Orkut nasceu em 2004, o Facebook em 2004. E nessa época a gente já sabia que mídia social era o que ia tomar espaço das comunidades virtuais, como as comunidades de bate-papo do UOL, Fotolog, né? A gente já via movimentos de comunidades virtuais nascendo. Foi quando as pessoas começaram a tomar o poder da internet e começaram a ser criadoras de conteúdo, porque antes a internet era passiva. A gente recebia informação por sites, blogs, né, no final dos anos 90, mas as mídias sociais foram o que trouxe a internet para o cidadão comum. É o tal da Web 2.0. É a Web 2.0, é uma web que é ativa e que faz com que as pessoas passem a ser criadoras de conteúdo, né? E aí tem uma grande revolução. Nessa mesma época tem uma grande revolução também, que é a computação em nuvem, que ajudou muito esse momento, porque até então a gente precisava de softwares internos, né, de softwares comprados, né, e a partir da computação em nuvem começa a chegar serviços como o Gmail, né, e a gente começa a ter comunidades virtuais autônomas, as mídias sociais também que ficam alocadas na nuvem. Então a internet começa a se democratizar de fato. E aí a gente vê grandes fenômenos nascerem, né? O Friendster, o Orkut, na época surgiu o Multiply, que era uma rede bem legal brasileira, que também não conseguiu emplacar há muito tempo. LinkedIn, que nasceu como uma rede profissional. Aquele MySpace foi MySpace, que foi um super sucesso. Né? Acabou depois nichada no segmento de música, né? Muito legal. No Brasil não teve todo o potencial, mas o Orkut foi um divisor de águas. Foi onde o brasileiro se encontrou, começou a se misturar ali, né, e criar grandes comunidades. O Facebook depois acabou tomando lugar, o Orkut morreu, e eu acompanhei isso tudo enquanto repórter. Nessa época eu cobria tudo isso, mas ao mesmo tempo, como eu sabia que o futuro estava no jornalismo digital e principalmente no marketing digital, eu comecei a fazer uma virada na minha carreira no meio dos anos 2000. Então, eu queria estudar, o jornalismo não me permitia fazer MBA, né, ou mestrado, e eu tentei, eu pedia na época o jornal e eu não podia porque eu dava plantão, então eu comecei a tentar pensar em migrar. E eu fiz isso na hora certa. Então, em 2007 para 2008, eu virei a minha carreira, fui me especializar, comecei a estudar, fiz MBA de marketing, comecei a me especializar em marketing e ligado sempre à comunicação.
Mídia social, eu comecei a atuar em 2008, eu já entrei como gerente de mídias sociais, na época a gente ainda chamava isso, porque era muito foco em mídia social, depois eu abro esse leque, né, de Uhum. possibilidades, trabalhando com marketing digital como um todo, e comecei a dar aula também no começo dos anos de 2010, na época quase não existia professor de marketing digital, eu já tinha ali uma formação em marketing, e comecei a virar minha carreira para marketing digital. E aí eu começo a atuar em mídias sociais, porque a mídia social é o que mais próximo chega ao consumidor final. Deixa eu fazer uma Sim, pergunta aqui, para as sim, pessoas terem essa diferenciação. O que é mídia social? O que é rede social? Qual a sim. diferença entre as duas? Uma rede social, ela pode ser um agregado de pessoas que querem se relacionar entre si, seja no presencial ou seja no canal Quer dizer, digital. aquele nosso bate-papo ali com a nossa Você tá galera, rede social? aquilo é uma rede É uma social, né? rede social. Sim, só No não é Só digital. não é digital. No caso da internet, a gente leva essa mesma modalidade, né, de bate-papo entre amigos de mesa de bar para o universo digital e isso vira uma rede social. É uma rede que permite contato entre pessoas. A diferença de uma rede social para uma mídia social é que a rede social ela não tem uso como mídia. Ela não é divulgação de mídia, as empresas não usam para poder fazer mídia ou fazer relacionamento com o cliente, não usam para fazer propaganda, né, publicidade. Então, a partir do momento que a gente abre o leque das redes sociais para a entrada de empresas, para ser canais de veiculação de mídia, de comunicação de emissoras, né, de notícia e de publicidade, ela se torna mídia social. Então, existe caso de rede social que não é mídia social e caso de mídia social que não é rede social. Então, Uhum, assim, não necessariamente são sinônimos, né? uhum. Essa é uma terminologia que muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas é isso, se tem mídia, né, divulgação de notícias, informações ou publicidade envolvida, a gente chama de mídia social e não só de rede Rede social. social. Entendi, entendi. Sim, Então, vamos dar aquela geralzona, sabe? sim, Instagram. Qual o momento do Instagram hoje no sim. mundo, no A Brasil? gente está vivendo agora um momento de virada. A É. gente está vivendo um momento muito interessante em mídia social. Eu não estou muito otimista, Beto, em relação ao termo rede social. Não estou otimista porque, com a chegada do TikTok, o Instagram tentou virar TikTok por conta de capitalismo puro e simples, né? Na verdade, o Instagram, o Facebook e todas as mídias sociais nasceram não só para ajudar as pessoas a se relacionar, para ser felizes, né? Mas são empresas capitalistas. Elas entraram para ganhar dinheiro e tem acionistas envolvidos. Então, elas começam a montar modelos de negócio para viver de publicidade. E a publicidade faz com que o algoritmo trabalhe de forma a render mais para os negócios digitais. Então, a conexão entre pessoas é uma das formas do algoritmo render publicidade. Só que o que começou a acontecer é que os anunciantes querem chegar em larga escala às pessoas e começam a fazer publicidade. Para isso, eles precisam entender os padrões de comportamento e interesse das pessoas. E as pessoas começam a ficar blocadas em padrões de comportamento e interesse. E aí acaba gerando bolhas, né? Essas bolhas não só geram polarização, porque geram o entendimento de que todo mundo está falando a mesma coisa e pensando igual, como a publicidade precisa de mapear padrões de interesse e comportamento. E aí ela começa a atuar para blocar as pessoas em clusters. E quando isso acontece, você não só fala diretamente só para pessoas que pensam como você, né, porque é assim que a publicidade funciona, como isso acaba afetando a democracia, mas ao mesmo tempo acaba afastando as pessoas diferentes de você. Esse é o primeiro efeito negativo. O segundo efeito negativo é que, como as redes sociais estão investindo mais agora em conteúdos de trend, que é o caso do TikTok, aquele conteúdo que vai render muito acesso, Muito muito rápido. alcance, muito Ah, rápido, ele deixa de privilegiar a relação entre as pessoas. Ou seja, eu sigo o Beto não tem um vídeo que chega a muitas pessoas, então o Beto não aparece para mim e eu só vou receber conteúdo de pessoas que eu não conheço. Então, deixa de ser aí não rede é rede social, social e passa a ser mídia social somente mídia ou social. mídia de streaming, Aham. que é o que está acontecendo com o TikTok, ou seja, no TikTok não interessa a sua rede de amigos, não interessa quem te segue, não interessa o número de seguidor. E é engraçado você falar isso, porque quando eu entrei, assim, entrei mais. Já tinha minha continha no TikTok, falei, cara, eu sei que isso está crescendo, vou dar uma olhada Muito. com mais calma. É, E aí eu vi que a primeira coisa que você vê é isso que ele sugere para mim. sim. E eu falei pro meu filho, falei, Ah, cara,
Eu quero as minhas pessoas, Sim, meus amigos. mas não vai ter. Pô, pai, não tem essa. Não. É isso aí, É cara. isso aí. Eu falei, O "Pô, não TikTok, ele é possível." muito maluco agora. O TikTok é incrível. O TikTok tem o algoritmo mais potente, mais inteligente, machine learning em altíssimo nível. Uma inteligência artificial muito, muito radical. Porque o intuito dele não é aproximar pessoas, ponto. O intuito dele não é competir com o Instagram. O intuito dele é competir com o YouTube. Na verdade, o TikTok, ele mesmo diz que ele não é competidor de nenhuma outra rede social, ele é competidor do YouTube. O TikTok é uma rede de streaming. Então, o interesse dele não é Elisa, amiga do Beto, receber conteúdo do Beto. Ele não está nem aí para isso. Ele quer que as pessoas recebam os conteúdos que estão fazendo sucesso no dia. E tem o nosso amigo Pedro Estima Sim, me explicou isso. que o vídeo, né, se a pessoa vai assistindo, Isso. mais pessoas vão assistindo um determinado vídeo, ele vai para uma categoria, Exatamente. aí ele vai sendo distribuído, vai sendo isso. entregue e vai aumentando. Por isso que isso. é muito rápido É a muito viralização, rápido. né? Ele tem uma entrega de conteúdo muito diferente. A entrega de conteúdo dele é feita por lotes. Então, imagina que eu Isso. faço um vídeo, publico. Se as pessoas que virem mais rápido, que não necessariamente são os meus seguidores, virem esse vídeo até o final, ele vai chegar para mais pessoas. Você vai subindo de categoria. Exatamente. Né? De Então, ele vai distribuição. testando o vídeo. Ele vai testando a tração do vídeo. Olha só. E aí, se o vídeo tiver um conteúdo muito bom, ele vai muito rápido chegar a muita gente. Se Muito ele for bom, muito ruim, né? Esse bom a gente... esse bom é relativo. Muito engajador, sei lá, engajante. Por né? isso que a gente vai ver sempre conteúdos que começam assim. Vocês não vão acreditar no que vocês vão ver no final desse vídeo. Porque se a pessoa vai até o final do vídeo, muito rapidamente ele vai para o segundo nível de entrega. E vai chegar a muita gente. Então, quem conhece o algoritmo do TikTok faz vídeo sempre com storytelling. Porque a técnica permite com que você segure a atenção das pessoas até o final do vídeo. Se você conseguir que elas fiquem até o final do vídeo, o seu vídeo vai chegar a muita gente. Então, a técnica ela é muito importante. Por isso que é muito importante entender como é que funciona o algoritmo. Aliás, Beto, assim, as pessoas elas não costumam investir tempo em conhecer o algoritmo das mídias sociais e aí depois reclamam que não conseguem fazer sucesso. Porque, na verdade, quem decide a entrega do vídeo não é você. Quem decide é o Instagram, é o TikTok, é o YouTube. Então, a gente precisa entender como que funcionam as regras matemáticas de cada uma dessas redes. E que vão mudando também, né? Então tem que estar sempre se atualizando. Agora o algoritmo não está pegando isso, aquilo. Total. Né? O Instagram acabou de anunciar um lote de novas atualizações. E o Instagram, como ele quer competir com o TikTok, e é muito difícil para ele competir com o TikTok, ele está tentando se aproximar das mesmas fórmulas do TikTok. E aí acaba confundindo as pessoas. Então, às vezes, você posta um post no Stories e chega 10 pessoas. Às vezes, você posta e chega 150. Porque o Story, dependendo do momento do Instagram, ele entrega mais ou menos. O post no feed, às vezes, funciona ou não funciona, porque o Instagram está o tempo todo testando novas funcionalidades. Então, gente, é muito importante você seguir pessoas que entendem disso para que você fique em dia em relação às novidades de algoritmo. Porque senão o seu planejamento, a sua estratégia pode estar furada. Entendi. O tempo todo. Vamos falar, você está falando, vamos falar agora do X. Sim. O Twitter, para mim, será sempre Twitter. Para mim também. O que está acontecendo com o X, Elon Musk? Muito preocupante, muito preocupante. O Elon Musk, ele é um empreendedor, ele é super capitalista. Ele não perde tempo com ideologia, gente, desculpa, assim, vamos ser muito sinceros. A ideologia do Elon Musk é a ideologia do dinheiro. Né? E sem julgamento nesse caso, né? Porque ele é um empreendedor e, óbvio, ele gera milhões e milhões de empregos do mundo afora. Mas o que o Elon Musk tem feito com o Twitter, né, atual X, é muito grave na medida em que ele não quer respeitar as legislações locais. Né? E o Brasil sofre muito com alguns problemas muito graves de desinformação que acabam afetando a democracia. O Brasil tem tentado instituir alguns padrões de legislação que impeçam crime sendo praticado em mídias. Né? O Telegram, por exemplo, é disparada a mídia que menos respeita a legislação brasileira e, na verdade, Telegram em muitos países. É russo, não é isso? Não? E ele é muito grave, a forma como ele lida com as legislações dos países em que ele atua. Alguns países são mais radicais. Agora, eu costumo fazer uma comparação, que a gente sabe que China e Coreia do Norte, por exemplo, têm legislações muito fechadas que não permitem a atuação de redes. Né? E eu nunca vi o Elon Musk reclamando.
né, de China, por exemplo, ou Coreia do Norte. Ele fica reclamando no país que é democrata. Ou seja, né, se fosse ideologia sendo aplicada aqui, ele estaria reclamando sobre a Arábia Saudita, e ele não faz isso. Ele estaria reclamando sobre China. A China não permite o uso do X lá no país, e o Elon Musk não está falando sobre isso. Então, é muito grave. Na verdade, a gente não vai entrar nesses micro detalhes, mas os interesses do Elon Musk vão muito além dos interesses relacionados à legislação de Twitter e do que é possível ou não ser feito ali na rede social. Agora, o Twitter, ou X, ele continua relevante, então? Ele é muito relevante. Mas para uma, assim... Um nicho pequeno. Um nicho pequeno, né? Mas ele ainda tem muitos usuários e ele tem uma velocidade muito rápida. O X, ele é a única rede viral de fato. Mas vamos lá, hoje o TikTok já está chegando nessa categoria. Porque se a gente parar para pensar, o Instagram não é uma rede viral. O Instagram não é uma rede viral porque ele não permite o compartilhamento em massa de conteúdo, né? Não tem botões de compartilhamento em massa. A gente pode mandar aviãozinho direto pro direct, por exemplo, mas ele não é uma rede que as pessoas compartilham em massa. Então, ele não é uma rede viral, assim como o Facebook também não o é mais, né? LinkedIn, muito menos. O Twitter, né, X, e o TikTok e o YouTube são redes virais. Quando você está tratando de redes virais, ela tem muita importância porque tudo que acontece ali pode reverberar na sociedade de forma muito rápida e de forma descontrolada. Então, o X ele é muito relevante dada a sua periculosidade. Quando eu faço, por exemplo, gestão de crise para cliente, a primeira rede que a gente tem que se preocupar é a X, porque é a que causa estrago mais rapidamente. Viraliza, tem um potencial de viralização enorme. Total. Né? Mesmo porque é a rede que os formadores de opinião mais usam. Né? Jornalistas, a mídia em massa cobre, por exemplo, os trending topics de X. Não fazem isso com o Instagram. O Instagram ele tem níveis de privacidade muito, muito fortes. Então, eu posso, por exemplo, fechar comentário de Instagram. Eu posso postar só nos stories, que duram 24 horas. O Twitter, não. Né? Ele tem um poder de viralização porque ele é totalmente aberto. Então, é por isso que lá há muita necessidade de regulação. A gente não está... Regulamentação, né? A gente não está falando de impedimento, a gente não está falando de fim de liberdade de expressão, mas a gente precisa ter mecanismos de controle daquilo que sai da normalidade e fere a legislação. Ou seja, está falando de crime. Quando começa na seara do crime, é necessário que o Estado, óbvio, tenha ferramentas de proteção da democracia, né, que é o que a gente milita aí. E o Elon Musk, ele, dando a ideia de que ele está defendendo a liberdade de expressão, ele tem provocado movimentos que estão facilitando as campanhas de desinformação que acabam prejudicando a democracia e a sociedade como um todo, Beto. A gente pode dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, as campanhas de vacinação de sarampo, por exemplo. As pessoas não estão levando os filhos para vacinar porque recebem no Twitter e no WhatsApp informação de que vacina causa autismo, por exemplo. Absurdo. Então, assim, desculpa, na medida em que isso acontece, a gente está vendo problemas que estão afetando a saúde das pessoas, acabando com a democracia dos países. Ou seja, é preciso ter ferramentas de controle disso, sim. Então, assim, o Elon Musk não é interesse de defesa de liberdade de expressão, são interesses capitalistas e ele está tentando. E ele é um provocador, né? Na verdade, o Elon Musk, como dono de um parquinho, ele quer brincar no parquinho dele. Ele gosta de umas polêmicas. Ele gosta de polêmica. E ele é um inconsequente, muitas vezes, né? Agora, a gente reconhece o poder que ele tem, a gente reconhece a resiliência, a capacidade dele de empreender, o que ele tem feito na SpaceX e na Tesla é sensacional. Mas, ao mesmo tempo, isso não dá direito a ele de destruir democracias no mundo afora, né? Claro. Vamos falar agora de LinkedIn, uma rede que eu simpatizo bastante. Você tem feito nas suas consultorias, tem usado bastante isso? Eu uso muito. O LinkedIn hoje é a minha rede prioritária de trabalho. E eu ainda fico muito assustada, Beto, porque o LinkedIn nasceu em 2003. E ele, em 2016, ele foi comprado pela Microsoft e teve uma mudança muito radical de atuação. Só que muita gente ainda acha que o LinkedIn é uma rede de currículo. E acha que é uma rede onde você bota o seu currículo e vai buscar emprego. E, na verdade, não é só isso. O LinkedIn hoje é a mais saudável das redes sociais profissionais. É uma rede social que tem muitos filtros de privacidade, uma possibilidade muito grande de aprendizado de conteúdo. É a rede onde tem a maior qualidade de pessoas atuando ali.
Então, a gente tem muitos CEOs, presidentes, diretores, empresários, empreendedores em geral, né, se relacionando e colocando conteúdo de qualidade. É uma rede de autoaprendizado, né, e muita gente muito fera atuando ali naqueles segmentos, segmentos super variados atuando ali, terceiro setor, grandes empresas. Então, ali é uma rede de aprendizado, networking, conhecimento, e é uma rede que, sinceramente, para quem está precisando mudar de carreira, né, começar novos negócios, atuar, prestar consultoria, né, vender produto e serviço, é uma rede que tem dado resultados sensacionais. Fora que é uma rede que tem um algoritmo muito amigável. Vou dar um exemplo muito simples em relação a isso. Quando a gente posta um post no Instagram, o nosso post não chega a 10%, nunca vai chegar, na verdade, a 10% dos nossos seguidores. No LinkedIn chega a todos. Porque o algoritmo do LinkedIn, ele é a favor do usuário. Né? Óbvio que tem ali questões que vão fazer com que a pessoa não receba na hora que você publica. Ela pode não estar online, ela pode não usar com a frequência que você usa. Mas passou por lá pelo feed da pessoa. Passou pela pessoa, porque o LinkedIn ele não segura o post, porque os perfis de pessoas não pagam anúncio. Então, como não existe anúncio para perfis de pessoas, ele não tem o menor motivo para segurar o post. Então, ele acaba entregando o post para a maior parte dos seus seguidores. E isso é muito legal, porque você acaba gerando ali uma noção de autoridade. Então, se você fala muito sobre determinado assunto, publica post, artigo, né, faz vídeo, etc., você cresce cada vez mais em visibilidade. E a frase que eu mais uso com os meus alunos e clientes de LinkedIn é: quem não é visto não é lembrado. E para você manter uma constância no seu trabalho, no dia a dia, se você ficar sendo lembrado o tempo todo, né, você é relevante. E hoje é um momento, gente, em que relevância é muito importante para manter a atividade profissional. Então, se você não está ali, as pessoas não vão lembrar. É bem difícil isso, né? Assim, é muito difícil. Desde psicólogos, arquitetos, né, professor, todo mundo está sendo obrigado a partir para esse tipo de atividade para permanecer relevante. Agora, né? é interessante que muita gente acha que LinkedIn é para apenas alguns nichos de trabalho. E não é verdade. Hoje tem psicólogo, hoje tem profissional liberal em geral, hoje tem engenheiro, hoje tem muitos profissionais atuando em LinkedIn, dando lá o seu tanto de conhecimento, né, publicando posts sobre assuntos super variados, e tem gente para ouvir de qualquer nicho lá. Então, não é só para profissionais de RH, não é só para profissionais sêniores. A gente está vendo agora os millennials entrando com força total também na rede. Então, tem um público que é a audiência. E, muito interessante, são as novas ferramentas de criadores de conteúdo que o LinkedIn já oferece para quem está entrando na rede. Então, assim, vale muito a pena atualizar o seu perfil, deixar ele com cara de perfil e não de currículo. E escrever artigo, postar post, botar vídeo em vertical, vídeo que não exige grande qualidade. Então, o que a gente tem feito em TikTok, por exemplo, a gente pode fazer também em LinkedIn, porque hoje tem muitos formatos disponíveis lá que são para pessoas que não têm estúdio profissional em casa, por exemplo. Que, aliás, Beto, muito do que as pessoas não usam em mídia social é porque tem barreira. Elas acham, poxa, não tem estúdio, eu não sei editar. Né? E sendo que hoje, gente, um aplicativo como CapCut, você edita o vídeo em 1 minuto. Assim, você bota uma legenda clicando um botão. Então, assim, é muito democrático hoje. Assim. E barato, comparativamente. Super barato. A gente pode usar ferramentas gratuitas, como o próprio CapCut, editar vídeo hoje em 1 minuto e postar e, gente, se manter ativo. O que eu falo sempre, e aí eu cito sempre o Rolling Stones, falando que as pedras que rolam não criam limo. Então, assim, você precisa rolar a sua pedra, porque se você não está aparecendo, você não vai ter oportunidade nunca. Legal. Vamos pegar agora uma frase que, na verdade, foi a capa de uma revista, a revista Wired, que nem existe mais, em 2010, que falava assim: The web is dead, long live the internet. Quer dizer, a web está morta, vida longa a internet. Se referindo ao processo que a gente está cada vez mais usando aplicativos e não navegação em sites, né? Então, a gente está... A internet... da web, né? A gente não usa mais. Isso verdade. Em 2024 continua, então. Piorou, né? Piorou. Também tenho essa impressão. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia que o Chris Anderson foi o autor dessa matéria, inclusive, ele era editor da Wired. O Chris Anderson disse que a web está morta. O Tim Berners-Lee, que é o criador da web,
ele já estava avisando isso desde o início dos anos 2000, de que as mídias sociais iam matar a web. E ele tem toda a razão. Ele teve muito bate-boca na época com Zuckerberg, quando nasceu o Facebook. E tanto o Chris Anderson, na época da Wired, quanto o Tim Berners-Lee tinham 100% de razão. O que a gente está vendo hoje é muito pouca gente usando serviços de web. Vou dar um exemplo muito bobo para as pessoas entenderem, né? Quando você entra num navegador tipo Chrome ou Internet Explorer, né, agora com a sua versão mais nova, né? Você não está usando o aplicativo, você está usando web, serviço web, né? Ou seja, navegando em site. É o www. O www, né? Hoje, a maior parte das pessoas acha que, por exemplo, mídia social é igual à web, igual à internet. E não é verdade. Não é verdade. Né? O que a gente viu, e a Wired acertou em cheio nessa previsão, é de que os serviços de internet seriam os serviços que iriam ficar. Lê-se aplicativos, né? Aplicações em geral. A web fica restrita àquele universo www, as pessoas usam cada vez menos. Quando você entra, por exemplo, na Shopee, né, ou qualquer marketplace, um iFood, você não está usando web, você está usando internet. Né? Quando você usa internet, ou metaverso, por exemplo, né? Então, quando a gente está usando aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, a gente está deixando de usar a web. Inclusive, em comércio eletrônico, a maior parte do que é feito hoje é feito em aplicativo, não é feito mais em serviços web. Nem manda mais, né? Você entra, quer saber mais, você nem vai para o site. Não vai para o site. Abre um mini site ali, alguma coisa ali, mas não é um www ou HTTP. Exatamente. Assim. As empresas começaram a fazer os web apps, né, que são as adaptações de sites web para aplicações mobile, mas que acabam se tornando aplicações nativas de celular, de área de trabalho de celular. O que está acontecendo agora é que, em vez de web app, elas estão começando a desenvolver as suas próprias aplicações para a internet, ou seja, aplicativos mesmo, né, que ficam lá na Play Store, por exemplo, e deixando de usar a web. Então, a gente está considerando que a web, muito brevemente, vai ter muito pouco uso. E a gente está vivendo agora uma época que vai, daqui para frente, ser bem diferente, que é deixar de uso, por exemplo, de buscadores web, tipo o Google, e passar a buscadores de aplicativos. E aí o Google vai perder relevância também. Eles estão bem preocupados com isso, né? Sim. Na sua consultoria, que você faz gestão de crise dos seus clientes, né? Faço. Em relação a cancelamentos, tanto dos seus clientes de pessoa física como pessoa jurídica, quais são os impactos? É possível reverter esse estrago? O cancelamento vai acabar com as redes sociais, como você já... Eu acho que sim. Beto, eu acho que eu já comentei isso com você. Eu sou muito pessimista em relação a como as pessoas se relacionam em canais digitais hoje. Isso é muito culpa também das redes sociais. A gente fala da criação de bolhas, né? Os algoritmos, eles fazem bolhas para vender publicidade. As pessoas acabam tendo contato só com as pessoas que pensam igual. Então, se eu sou de direita, por exemplo, eu só vou ver coisas de direita, só vou conversar com pessoas de direita e só vou ver canais de direita. Isso significa que eu não vou ver o contraditório e vou achar que todo mundo que é de esquerda é meu inimigo. Então, isso hoje é absolutamente real. Isso está minando a democracia, está transformando o país, e na verdade o mundo, num grande fenômeno de polarização. Isso tem muito pezinho lá nas mídias sociais, mas também tem outras questões aí envolvidas, principalmente políticas, né? Inclusive intencionais. Mas a gente também está vendo um momento de, dentro dos próprios nichos, as pessoas brigando entre si. Vou dar um exemplo muito, muito direto sobre isso. Imagina que a gente tem o nicho dos progressistas, dentro desse nicho a gente tem as feministas. Dentro do universo feminista existem brigas, né, de quem é mais ou menos feminista, ou de quem é feminista raiz, né, e de quem é feminista mais liberal. Dentro desse universo, um quer cancelar o outro, por não concordar com as ideias. O que é o cancelamento? O cancelamento é um momento em que eu não quero ouvir a opinião do outro, ou que eu acho que o outro está equivocado na forma como ele fala as coisas. Então, a forma como hoje você fala, ainda que seja bem intencionado, não é mais considerado. Se você pensa diferente de mim, você não merece ser ouvido. Então, eu costumo dizer que o cancelamento é a morte do debate. O debate eu não aceito nem do jeito que você pensa, nem do jeito que você fala. E aí eu te cancelo. O cancelamento é assim, eu não quero mais ouvir você, então eu quero que você morra. Porque o cancelamento é a morte digital de alguém. Eu começo no movimento coordenado de
avisar as mídias sociais de que aquela pessoa não merece existir, então eu peço cancelamento e eu denuncio o perfil dela. E aí a mídia social tira do ar o perfil. Então, daí nasceu a palavra cancelamento. Mas não é só isso, porque nem sempre as mídias sociais cancelam aquele perfil de fato. Né? O perfil continua existindo, mas ele é atacado. E ele é atacado, às vezes, pelos próprios parceiros de nicho. Ou seja, progressista cancelando progressista porque não gostou do jeito que ele falou. Então, isso tem sido tão comum e para pessoas famosas e anônimas, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a ter medo daquilo que elas falam. Olha, eu li hoje rapidamente, eu acho que ele estava falando, eu entendi a intenção dele, de um amigo nosso, Marcelo Janot, Sim, que é jornalista, maravilhoso. porque aí ele estava falando sobre o show da Madonna, que Olha isso. quem gosta de Madonna, teoricamente, é uma pessoa mais progressista, né? Sim, Super conservador, gostar da Madonna, É. acho complicado. E estava tendo alguma polêmica, né, que eu também participei de uma certa maneira, porque tinha gente que não gostou, que ela não usou músicos. É. Eu não gostei, mas também eu não, entendi. mas e eu daí? entendi. E foi uma opção dela. E assim, as pessoas começaram a se, sabe, atacar uma outra. Pô, tipo, músico, não é isso, Não, gente, cara. meu Deus. Não, se acontece isso, como você falou, dentro de um grupo que já tem muita afinidade, aí começa, né, E agora é assim, e esse é o meu maior medo. Porque a mídia social já tem um fenômeno complexo do algoritmo não ajudar a gente. Ou seja, o Zuckerberg não está interessado que você fale com seu amigo próximo, ele não quer. Então, e mesmo quando você consegue falar com seu amigo próximo, você já não quer nem ouvir a opinião dele, porque é contra a sua. Então as pessoas estão tão armadas, né? Elas estão tão apavoradas de não querer ouvir aquilo que é diferente do que elas pensam, que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir dialogar. E outra, cancela-se pessoa por coisas mínimas, Beto. Então hoje as pessoas têm medo. Eu vou ser muito sincera, eu tenho muito medo do que eu escrevo, tanto em direct com os meus amigos, quanto no WhatsApp, quanto nas redes sociais em geral. Então eu estou me cerceando hoje. Eu quase não falo mais sobre nada. Porque eu tenho tanto medo de ser cancelado, e Beto, a gente tem motivo sim de ter medo de ser cancelado, porque o cancelamento, ele é um assassinato. Eu faço gestão de crise de cancelamento, tanto de pessoas famosas quanto de pessoas anônimas, e o impacto emocional né, devastador, é né? devastador. Eu tenho cliente que já tentou suicídio, porque não suporta o que está passando, de pessoas desejando a morte dela, pedindo para ela se matar, se joga aí do seu apartamento, você não merece viver, e você é atacado, ameaçado de morte por direct, por comentário. Então, assim, a vida dessas pessoas entra em colapso, né? E, às vezes, por motivos tão bobocas, que você fica, alguém merece morrer por ter dito uma coisa tão boba? Então, hoje, gente, dependendo de como as pessoas interpretam o que você fala, né, você pode ser cancelado, sim. Você é uma pessoa comum, tá em casa. Então, assim, pensa 10 vezes antes de escrever qualquer coisa, porque pode ser mal interpretado e você pode ser cancelado. Pô, o nosso tempo já está quase acabando, então eu vou aproveitar e vou pedir para a Super Elis dar uma consultoria super mega ultra expressa Opa! para o nosso público, dizendo quais são os erros mais comuns das pessoas e empresas ao usarem as redes sociais. Sim. Ou seja, gente, não faça isso. É. É a consultoria gratuita Rio Etec Elis Monteiro. Então, a primeira coisa é não entender como funcionam as redes sociais. O algoritmo das redes sociais, os algoritmos são diversos entre si. Então, o Instagram não é igual ao LinkedIn, que não é o TikTok, não é o YouTube. Então, eu preciso, primeira coisa, entender como é que funciona. Eu já disse aqui, por exemplo, que o Instagram, ele não entrega o conteúdo que a gente posta para nem 10% dos nossos seguidores. Então, eu preciso descobrir quais são as melhores formas de ir a favor desse algoritmo. Por exemplo, no Instagram, o melhor formato é o Reels, que é um formato que é entregue pelo algoritmo, entregue para que pessoas que não seguem a gente e que acabam entrando esse conteúdo na aba Explorar, que é a aba de busca do Instagram. Então, a chance desse conteúdo dar mais certo é muito maior do que um conteúdo que está no feed, por exemplo, um post estático, né? Uma imagem estática. Os stories e os posts em feed são formatos ideais para chegar a seguidores. Então, isso estou dando exemplo de como funciona o algoritmo, e isso, se eu fizer de uma forma diferente, o meu sucesso vai ser praticamente zero. Outra coisa importante é entender onde está o seu público.
Se você está falando, por exemplo, você é uma firma de advocacia e o seu público por exemplo, B2B, que é o cliente, pessoa jurídica, ele não vai estar no Instagram, provavelmente vai estar no LinkedIn. Então, você precisa entender qual é o seu público e se vale a pena ou não estar no Instagram, por exemplo. Às vezes, vale mais a pena concentrar os seus recursos, seus esforços no LinkedIn, que é uma rede profissional, do que no Instagram. Agora, um dos erros que eu tenho visto sendo cometidos é a maioria das empresas achando que o TikTok não é para elas. Isso. Porque o TikTok é de criança ou adolescente. Gente, não Já é passou isso há verdade. muito tempo, Pelo amor de Deus. O TikTok hoje é uma rede para todos. E eu preciso deixar uma coisa muito clara sobre o TikTok. O TikTok é uma ferramenta de busca. Assim como é uma competidora do YouTube para streaming, é uma competidora do YouTube para buscas. As pessoas já estão usando hoje o TikTok para achar respostas para os seus problemas. Não só para comprar produto, como também para resolver problemas domésticos. Como fazer bolo de chocolate, já tem lá no TikTok. Então, a lógica que eu vou usar hoje para publicar conteúdo no TikTok é a mesma que eu já deveria estar fazendo no YouTube. Pensar como as pessoas estão buscando conteúdo para eu chegar junto a elas. Outra coisa importante é entender que tipo de conteúdo tem dado certo, que é a famosa trend. Porque é assim que você vai chegar nas pessoas. Então, assim, gente, outra coisa também sobre o TikTok, é preciso deixar claro que o TikTok não é só dancinha. Eu odeio dancinha com todas as minhas forças, eu não faço dancinha, mas você precisa domar o seu algoritmo. Eu, por exemplo, sou obcecada por true crime, é uma obsessão, adoro, e eu sigo muitos perfis de true crime no TikTok. Então, o que eu faço? Quando eu vejo um conteúdo que eu não gosto, eu seguro com o meu dedinho e boto lá não tem interesse. Isso significa que eu estou domando o meu algoritmo, ele vai deixar de mostrar aquele conteúdo que você não gosta, ou seja, a dancinha, e aí você começa a seguir perfis de true crime, como eu, e começa a receber mais conteúdo de true crime. Tem que vai ensinando, quanto mais você ensina, e aí você diz que a inteligência Muito artificial rápido. né, o machine learning é muito Se você bom. 2 dias fizer isso, botar o dedinho e disser não tem interesse, ou seguir e gostar de conteúdos que você gosta, ele em 2 dias ele é totalmente editado de forma que vai ser o melhor TikTok para você. Aí você vai aumentar o tempo de uso, que a gente em digital chama de tempo de sessão de uso. O YouTube ainda é o maior tempo de sessão de uso da internet, mas o TikTok está se aproximando bastante dele. Essa foi a Elis Monteiro, muita informação, muito obrigado pela sua Obrigada participação, você, Beto. uma aula maravilhosa, redes sociais, e a gente volta na próxima terça-feira, mas a gente continua aqui, eu e você. Vamos nessa. Até lá. Tchau.